Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai tocar profundamente o coração de cada um. Imaginem um homem que fechou seu coração há anos, prometendo para si mesmo que só voltaria a amar quando encontrasse alguém especial, alguém que pudesse amar sua filha como ele ama. E do outro lado, uma jovem de coração puro que nunca se apaixonou, mas que tem um dom natural para cuidar e amar as crianças como se fossem suas. O que acontece quando o destino resolve unir essas duas almas? E quando uma criança inocente resolve tomar as rédeas da situação com sua sabedoria infantil? Vocês vão se emocionar com cada momento desta jornada. Quero agradecer de coração a todos vocês que sempre estão aqui conosco, deixando seus comentários carinhosos, compartilhando nossas histórias com amigos e familiares. Vocês são a alma deste canal. E se você ainda não faz parte da nossa grande família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que preparamos com tanto carinho para vocês. Agora me digam nos comentários, o que vocês estão fazendo aí enquanto escutam nossa história? Estão relaxando depois de um dia corrido, preparando um lanchinho gostoso, ou talvez organizando alguma coisa em casa? Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Então preparem o coração, peguem algo confortável para beber e vamos juntos começar mais esta linda jornada. Nossa história começa agora. Amanhã começava como todas as outras na Escola Municipal Pequenos Sonhos, localizada em um bairro tranquilo da cidade. Bianca Lima caminhava pelos corredores com seu sorriso característico, cumprimentando cada funcionário pelo nome e sempre perguntando como estavam as famílias de cada um. Aos 25 anos, ela tinha aquele jeito especial de fazer qualquer criança se sentir amada e protegida, como se cada aluno fosse um tesouro precioso sob seus cuidados. Seus cabelos castanhos estavam sempre bem arrumados, mesmo com o orçamento apertado, que a fazia economizar em cada produto de beleza, e seus olhos brilhavam com uma pureza que chamava a atenção de todos ao redor. Bianca nunca tinha namorado seriamente, sempre focada primeiro nos estudos durante a faculdade e depois no trabalho que tanto amava, vivendo com os pais em uma casa simples no bairro operário da cidade, mas que transbordava de amor e união familiar. Naquela quarta-feira especial de março, Bianca observava suas crianças do jardim de infância durante o recreio, prestando atenção em cada detalhe do comportamento de seus pequenos alunos. Entre todas elas, correndo pelo pátio e brincando na casinha de bonecas, seus olhos sempre encontravam Valentina Aguiar, uma menina de 5 anos com cachinhos loiros que brilhavam no sol e olhos azuis que pareciam guardar uma tristeza profunda demais para alguém tão pequena e inocente. Valentina era completamente diferente das outras crianças da sua idade. Ela era educada demais, gentil demais, responsável demais, como se carregasse uma responsabilidade invisível nos ombrinhos delicados que não deveria existir em uma criança de 5 anos. A menina sempre ajudava os colegas quando eles caíam, dividia seu lanche sem que ninguém pedisse, oferecia seus brinquedos favoritos para quem estava triste e tinha um carinho especial pela professora que derretia o coração de Bianca todos os dias, sem exceção. «Tia Bianca, você pode me ajudar com o desenho? Eu quero que fique bem bonito», perguntou Valentina, se aproximando com um papel colorido nas mãos e um sorriso tímido que mostrava os dentinhos pequenos. A professora se abaixou até ficar na altura da menina, observando com atenção o desenho cuidadoso de uma casa amarela com jardim cheio de flores e 3 figuras de mãos dadas na frente da porta. «Quem são essas pessoas no seu desenho, meu amor? Você desenha muito bem», questionou Bianca com toda a ternura que sentia por aquela criança especial. Valentina apontou com o dedinho para cada figura desenhada com capricho. «Esta sou eu, com o vestido rosa que ganhei do papai. Este é o papai. Ele é alto e forte e me protege de tudo. E esta...» A menina hesitou por um momento, olhando diretamente nos olhos da professora com uma intensidade impressionante. «Esta é você, tia Bianca. Você parece com a mamãe que eu nunca conheci. Vovó Cleide sempre fala isso quando olha para você». O coração de Bianca se apertou com aquelas palavras inocentes, mas carregadas de significado, e ela abraçou a menina com todo o carinho que tinha, sentindo uma conexão especial que não conseguia explicar.
Durante a hora do almoço na cantina da escola, Bianca costumava observar discretamente como Valentina comia devagar e com educação impecável, sempre mastigando bem e usando os talheres corretamente, esperando pacientemente que todos os colegas terminassem suas refeições antes de se levantar da mesa. A menina nunca fazia bagunça com a comida como as outras crianças, nunca chorava por bobagens ou fazia birra quando algo não saía do jeito que queria, e essa maturidade precoce preocupava profundamente a professora experiente. Era como se Valentina tivesse crescido rápido demais, amadurecido antes do tempo por circunstâncias que uma criança não deveria ter que enfrentar sozinha. Valentina, querida, você não precisa sempre esperar os outros terminarem. Pode brincar quando acabar de comer. Pode correr no pátio com seus amiguinhos, disse Bianca, sentando ao lado da menina e tocando suavemente seu bracinho. Tia, o papai sempre me ensinou a ser educada e pensar nos outros primeiro, porque assim eu honro a memória da mamãe. Ele diz que mamãe era assim também. Sempre cuidava de todo mundo antes de pensar nela mesma, respondeu a menina com uma sabedoria impressionante que não combinava nem um pouco com seus 5 anos de idade. As semanas iam passando rapidamente e Bianca percebia cada vez mais que Valentina era uma criança verdadeiramente especial, não apenas pela educação impecável que demonstrava em todos os momentos, mas principalmente pela forma como observava o mundo ao redor com olhos atentos e um coração gigante. A menina desenhava sempre famílias felizes em suas atividades de arte, falava sobre seu pai com admiração profunda e amor incondicional, mas sempre com um toque sutil de melancolia quando mencionava que ele trabalhava muito e chegava cansado em casa todas as noites. Vovó Cleide cuida de mim quando papai não está. Ela faz bolo de chocolate e me conta histórias da mamãe. Mas eu sei que papai fica triste às vezes, quando pensa que eu não estou vendo. Ele olha para as fotos da mamãe na sala e suspira bem baixinho, contou Valentina um dia, enquanto brincava de casinha com suas bonecas, organizando uma família perfeita. Essas revelações inocentes, mas profundas, faziam Bianca se questionar constantemente sobre a vida daquela família, sobre o pai misterioso que ela nunca tinha visto pessoalmente, mas que criava uma menina tão especial. A primeira reunião de pais do semestre estava marcada para uma sexta-feira à tarde, um evento que Bianca sempre aguardava com ansiedade, porque finalmente podia conhecer as famílias de seus alunos queridos. Ela havia preparado tudo com carinho especial, organizando cuidadosamente os trabalhinhos de cada criança em pastas coloridas, pensando detalhadamente no que falar sobre o desenvolvimento de cada aluno, preparando relatórios individuais que mostravam o progresso de cada um. Quando chegou a vez de conversar sobre Valentina, ela esperou ansiosa para finalmente conhecer pessoalmente o homem que criava uma menina tão especial sozinho, o pai que Valentina descrevia com tanto amor e admiração. Os minutos passavam lentamente e o pai de Valentina não aparecia na sala de aula. A professora começou a se preocupar seriamente, imaginando se tinha acontecido algum acidente ou emergência, quando ouviu passos apressados ecoando no corredor silencioso da escola. Desculpe mesmo pelo atraso. O trânsito estava impossível e minha reunião demorou mais que o previsto, disse uma voz masculina profunda na porta da sala, interrompendo os pensamentos preocupados de Bianca. Ela levantou os olhos lentamente e se deparou com um homem alto e imponente, de cabelos escuros levemente desalinhados pelo vento, vestindo um terno elegante de cor azul marinho, que mesmo amarrotado, não conseguia esconder sua qualidade excepcional e o porte natural de quem estava acostumado ao sucesso. Seus olhos eram exatamente do mesmo azul intenso de Valentina, mas carregavam uma profundidade e uma intensidade que a fez perder o fôlego por um instante, sentindo algo estranho acontecer em seu peito. Sou Rafael Aguiar, pai da Valentina. Vim direto do escritório quando percebi que estava atrasado para nossa conversa, explicou ele, estendendo a mão grande para cumprimentá-la com educação. Bianca sentiu um arrepio inesperado percorrer sua espinha quando suas mãos se tocaram, uma sensação completamente nova que nunca tinha experimentado antes em seus 25 anos de vida. Não se preocupe, Sr. Aguiar. Essas coisas acontecem. Eu entendo perfeitamente. Eu sou Bianca Lima, professora da Valentina, disse ela, tentando desesperadamente manter a compostura profissional,
mesmo sentindo as bochechas esquentarem de uma forma que não conseguia controlar. Rafael se sentou na cadeirinha pequena destinada às crianças com um jeito meio desajeitado, que contrastava com sua elegância natural, fazendo um esforço visível para se adaptar ao móvel minúsculo, o que fez Bianca sorrir internamente, achando a cena enternecedora. Como ela está se desenvolvendo na escola? Espero sinceramente que não esteja dando trabalho ou incomodando você de alguma forma, perguntou ele com preocupação genuína, brilhando em seus olhos azuis. E Bianca pode perceber imediatamente o amor profundo que ele sentia pela filha. Pelo contrário, Sr. Aguiar, Valentina é uma das crianças mais especiais e carinhosas que já tive o prazer de ensinar em todos os meus anos de profissão. Ela é inteligente, generosa, educada e tem um coração gigante que abraça todo mundo ao redor, respondeu a professora com sinceridade total, observando como o rosto dele se iluminou completamente com o elogio à filha amada. Nos dias seguintes à reunião, Bianca percebeu uma mudança sutil na rotina da escola que a deixava inexplicavelmente nervosa e ansiosa. Rafael começou a aparecer mais cedo para buscar Valentina, sempre com a desculpa de ter saído do trabalho um pouco antes ou de ter terminado seus compromissos mais rapidamente. Ele chegava na escola por volta das 4:30 da tarde, quando as aulas oficialmente terminavam às 5, e ficava conversando com Bianca sobre o dia da filha, sobre as atividades realizadas, sobre pequenos detalhes que mostravam seu interesse genuíno no desenvolvimento de Valentina. A professora notava como ele prestava atenção em cada palavra que ela falava, como seus olhos se fixavam em seu rosto quando ela explicava alguma brincadeira nova que tinham feito, e isso a fazia sentir uma borboleta estranha no estômago que nunca tinha experimentado antes. Durante essas conversas casuais, Bianca descobria aos poucos que Rafael era um homem inteligente, engraçado de um jeito discreto e completamente dedicado à filha, características que a impressionavam cada dia mais. Tia Bianca, meu papai perguntou se você gosta de sorvete de chocolate, disse Valentina um dia, enquanto guardava seus materiais na mochila pequena, decorada com borboletas coloridas. A professora ficou surpresa com a pergunta inesperada e sentiu seu coração acelerar ligeiramente. Por que ele quer saber isso, querida? Perguntou Bianca, tentando soar casual, enquanto arrumava os livros sobre a mesa. Porque ele disse que pessoas boas sempre gostam de sorvete de chocolate, e você é a pessoa mais boa que eu conheço depois da vovó Cleide, respondeu a menina com a sinceridade típica das crianças. Quando Rafael apareceu na porta da sala alguns minutos depois, Bianca sentiu suas bochechas esquentarem novamente, e ele pareceu notar seu nervosismo com um sorriso pequeno, mas significativo. Valentina contou que vocês falaram sobre sorvete hoje, disse ele, encostando-se no batente da porta com naturalidade. Ela tem uma memória impressionante para detalhes, respondeu Bianca, tentando manter a conversa leve, mas sentindo uma tensão gostosa no ar entre eles. Dona Cleide começou a aparecer na escola algumas vezes por semana, sempre com alguma desculpa plausível para buscar a neta ou trazer algo que Valentina tinha esquecido em casa. A senhora de 59 anos tinha um jeito caloroso e acolhedor que imediatamente conquistou Bianca, e ela sempre fazia questão de elogiar o trabalho da professora com palavras carinhosas e sinceras. Minha querida, você não imagina como Valentina chegou diferente em casa depois que começou a estudar com você. Ela fala da tia Bianca o tempo todo. Desenha você em todos os papéis e até sonha acordada contando histórias sobre a escola, disse Dona Cleide um dia, segurando as mãos de Bianca com afeto maternal. Valentina é uma menina muito especial, Dona Cleide. É um prazer enorme ter ela como aluna, respondeu a professora, sentindo-se envolvida pelo carinho genuíno daquela família. E você também é especial, minha filha. Faz tempo que não vejo meu filho sorrir tanto quanto ele tem sorrido ultimamente. Desde que começou a conversar com você, ele volta para casa com um brilho no olhar que eu não via há anos, revelou a senhora, com um sorriso sapiente que fez Bianca corar intensamente. A professora começou a perceber que estava se sentindo cada vez mais atraída por Rafael, uma sensação completamente nova e assustadora que a deixava confusa sobre o que fazer ou como agir. Ela nunca tinha se interessado romanticamente por nenhum homem antes, sempre focada nos estudos e depois no trabalho,
vivendo uma vida simples e dedicada à educação das crianças. Mas agora, toda vez que via Rafael se aproximando da escola, seu coração disparava de uma forma que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Ela se repreendia constantemente, pensando que era inadequado se sentir atraída pelo pai de uma aluna, que isso poderia prejudicar sua relação profissional com Valentina, que ela deveria manter distância e focar apenas no trabalho. Porém, por mais que tentasse convencer a si mesma de que aqueles sentimentos eram errados, não conseguia evitar a alegria que sentia quando o via chegando para buscar a filha, nem conseguia parar de pensar nele quando chegava em casa à noite. Bianca, posso te chamar assim? Formal demais não combina comigo, disse Rafael um dia, depois que todas as outras crianças já tinham ido embora, e eles ficaram sozinhos na sala de aula com Valentina, brincando no canto com suas bonecas. Claro, sem problema, respondeu ela, tentando parecer descontraída apesar do nervosismo. Eu estava pensando, você gostaria de tomar um café comigo algum dia? Para conversar sobre Valentina, claro. Acho que seria bom entender melhor como posso ajudar no desenvolvimento dela em casa, propôs ele, mas havia algo em seus olhos que sugeria que não era apenas sobre a filha. Bianca sentiu seu coração quase sair pela boca com o convite inesperado. Sim, seria interessante trocar algumas ideias sobre a educação dela, conseguiu responder, tentando manter o foco profissional, mesmo sabendo que seus motivos para aceitar eram bem diferentes. Ótimo! Que tal amanhã depois da aula? Conheço uma cafeteria tranquila perto daqui onde podemos conversar sem pressa, sugeriu Rafael, e Bianca acenou positivamente, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação. No dia seguinte, Bianca se arrumou com um cuidado especial que ela mesma não conseguia explicar completamente. Escolheu seu vestido azul claro favorito, o único realmente bonito que possuía, penteou os cabelos com mais atenção do que normalmente fazia e até aplicou um pouco do batom rosa que ganhara da mãe no Natal passado, mas nunca tinha usado. Durante toda a aula, ela se pegou olhando para o relógio, ansiosa pelo final do dia, mas ao mesmo tempo nervosa com o que poderia acontecer durante aquele café. Quando Rafael apareceu na porta da sala no horário combinado, ele também parecia ter se arrumado especialmente para a ocasião, usando uma camisa azul que realçava seus olhos e um sorriso que a fez esquecer momentaneamente como respirar. Pronta para nossa conversa? Perguntou ele, oferecendo o braço com gentileza. Bianca acenou, despediu-se de Valentina, que ficaria com Dona Cleide, e saiu da escola ao lado de Rafael, sentindo como se estivesse vivendo um sonho. A cafeteria que Rafael escolheu era pequena e aconchegante, com mesinhas de madeira, plantas penduradas nas janelas, e um aroma delicioso de café recém-passado que envolvia todo o ambiente. Eles se sentaram em uma mesa no canto, longe do movimento, e inicialmente a conversa girou realmente em torno de Valentina, sobre suas preferências, suas dificuldades, suas conquistas na escola. Mas aos poucos, naturalmente, a conversa foi derivando para assuntos mais pessoais, e Bianca descobriu que Rafael era formado em engenharia, que havia construído sua empresa do zero, que adorava ler biografias nos fins de semana e que sua maior paixão na vida era ser pai. E você sempre quis ser professora? Perguntou ele, genuinamente interessado em conhecê-la melhor. Desde pequena eu brincava de escolinha com minhas bonecas. Acho que nasceu comigo essa vontade de cuidar e ensinar, respondeu ela, relaxando aos poucos na presença dele. Durante toda a conversa, havia uma tensão romântica sutil no ar, olhares que duravam um pouco mais do que o necessário, sorrisos que tinham significados além das palavras, e uma conexão que ambos sentiam, mas nenhum dos dois tinha coragem de mencionar abertamente. Quando saíram da cafeteria já estava escurecendo, e Rafael insistiu em acompanhá-la até o ponto de ônibus, mesmo ela protestando que não era necessário. Não posso deixar uma dama ir sozinha para casa no escuro, disse ele com cavalheirismo genuíno. Enquanto esperavam o ônibus chegar, eles continuaram conversando sobre assuntos variados, rindo de pequenas piadas, descobrindo afinidades surpreendentes em gostos musicais e filmes favoritos. Quando o ônibus finalmente apareceu na esquina, Rafael segurou gentilmente a mão de Bianca para ajudá-la a subir, e o toque dele enviou uma onda de calor por todo o seu corpo. Obrigada pelo café e pela conversa. Foi muito bom conhecer você melhor, disse ela da janela do ônibus.
O prazer foi todo meu, Bianca. Boa noite, respondeu ele, acenando enquanto o ônibus se afastava. Durante todo o caminho para casa, Bianca não conseguiu parar de sorrir, relembrando cada momento daquela tarde especial, mas ao mesmo tempo se questionando se estava certo se envolver emocionalmente com o pai de uma de suas alunas. Os encontros casuais entre Rafael e Bianca se tornaram uma rotina natural e esperada por ambos, criando uma antecipação gostosa que acompanhava a professora durante todo o dia letivo. Ele começou a chegar na escola não apenas para buscar Valentina, mas também para conversar sobre assuntos que iam muito além da educação da filha, descobrindo interesses em comum e construindo uma amizade genuína que crescia a cada conversa. Bianca se pegava esperando ansiosamente pela hora da saída, arrumando discretamente o cabelo no espelho pequeno da sala dos professores e verificando se sua roupa estava bem ajeitada antes que Rafael aparecesse na porta de sua sala de aula. Durante essas conversas diárias, ela descobriu que ele tinha perdido a esposa durante o parto de Valentina, uma revelação que explicava a melancolia que às vezes via nos olhos da menina e a dedicação excessiva que ele demonstrava pela filha única. A informação a fez sentir uma compaixão profunda por aquele homem que havia enfrentado uma perda tão devastadora e ainda assim conseguia ser um pai presente e carinhoso, criando sozinho uma criança tão especial e bem educada. Sabe, Bianca, às vezes me pergunto se estou fazendo tudo certo com a Valentina. Tenho medo de que ela esteja perdendo algo importante por não ter uma figura materna em casa, confessou Rafael um dia, enquanto observavam a menina brincar no pátio da escola com suas colegas de classe. Seus olhos carregavam uma vulnerabilidade que tocou profundamente o coração da professora, mostrando um lado frágil que contrastava com a imagem de homem bem-sucedido e confiante que ele geralmente projetava. Rafael, posso te garantir que Valentina é uma das crianças mais equilibradas e felizes que já conheci. O amor que você demonstra por ela compensa qualquer coisa que possa estar faltando, respondeu Bianca com sinceridade, tocando levemente seu braço em um gesto de apoio. Obrigado por dizer isso. Você não imagina como suas palavras me tranquilizam. Desde que comecei a conversar com você, me sinto mais seguro sobre minhas decisões como pai, disse ele, olhando diretamente em seus olhos, com uma intensidade que a fez corar novamente. Bianca começou a admirar não apenas a dedicação de Rafael como pai, mas também sua personalidade multifacetada que ia se revelando aos poucos durante suas conversas. Ela descobriu que ele tinha senso de humor refinado, que sabia ouvir com atenção genuína, que se preocupava sinceramente com o bem-estar de todos ao seu redor e que possuía uma humildade surpreendente para alguém que havia conquistado tanto sucesso profissional na vida. Ao mesmo tempo, Rafael parecia genuinamente interessado em conhecer a vida dela, fazendo perguntas sobre sua família, seus sonhos, suas experiências como professora, demonstrando uma curiosidade respeitosa que a fazia se sentir valorizada como pessoa. Você tem algo especial, Bianca, uma pureza e uma dedicação que são raras de encontrar nos dias de hoje. Valentina tem muita sorte de ter você como professora, disse ele um dia, fazendo-a se sentir especial de uma forma completamente nova em sua vida. Dona Cleide, percebendo a crescente proximidade entre seu filho e a professora de sua neta, decidiu tomar uma iniciativa que surpreendeu a todos. Bianca, querida, que tal vir almoçar conosco no domingo? Faço uma lasanha que é a especialidade da casa e tenho certeza de que você e Valentina vão adorar passar um tempo juntas fora da escola, sugeriu a senhora, com um sorriso caloroso que não deixava espaço para recusa. A professora ficou hesitante inicialmente, pensando se seria apropriado aceitar um convite tão pessoal, mas a insistência carinhosa de Dona Cleide e o olhar esperançoso de Valentina a convenceram a aceitar. Seria um prazer, Dona Cleide, desde que não seja incômodo para vocês, respondeu ela, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade sobre como seria conhecer a casa onde Rafael e Valentina viviam, ver o ambiente íntimo da família que havia conquistado um lugar especial em seu coração. O domingo chegou ensolarado, e Bianca se arrumou com cuidado especial, escolhendo um vestido floral discreto que a mãe havia costurado para ela no ano anterior, e levando uma sobremesa simples que havia preparado na noite anterior, como forma de retribuir a hospitalidade. A casa da família Aguiar a impressionou pela elegância discreta
e pelo ambiente acolhedor que contrastava com o que ela imaginava sobre a casa de uma pessoa rica. Dona Cleide a recebeu com abraços calorosos. Valentina correu para mostrar seus brinquedos e seu quarto decorado com cores suaves, e Rafael apareceu na sala vestindo roupas casuais que o deixavam ainda mais bonito e acessível do que nos trajes formais que usava para buscar a filha na escola. "Bem-vinda à nossa casa, Bianca. Espero que se sinta à vontade aqui", disse ele, oferecendo-lhe algo para beber e mostrando os cômodos da casa com orgulho discreto. Durante o almoço em família, Bianca pôde observar a dinâmica carinhosa entre os três e se sentiu naturalmente integrada às conversas e brincadeiras. Valentina estava radiante por ter sua professora favorita em casa, contando histórias da escola, mostrando seus desenhos mais recentes e pedindo para Bianca sentar ao seu lado durante a refeição. Dona Cleide fazia perguntas interessadas sobre a vida da professora, sobre sua família, seus planos para o futuro, sempre com um tom maternal que a fazia se sentir acolhida e valorizada. Rafael participava das conversas com naturalidade, fazendo piadas que arrancavam risadas de todos, contando histórias engraçadas sobre Valentina quando era menor e observando discretamente como Bianca interagia com sua filha com carinho genuíno. "Você tem jeito natural com crianças, Bianca. É lindo de ver como Valentina fica feliz perto de você", comentou ele durante a sobremesa, e ela sentiu seu coração se aquecer com o elogio. Após o almoço, enquanto Dona Cleide lavava a louça insistindo que Bianca era visita e não deveria ajudar, Rafael sugeriu que mostrassem o jardim para a professora. O espaço externo da casa era bem cuidado, com flores coloridas, uma pequena horta onde Valentina ajudava a plantar temperos, e um balanço onde a menina adorava brincar nos fins de tarde. "Papai plantou essas flores quando eu nasci, uma para cada mês até eu completar 1 ano. Vovó Cleide me contou essa história", disse Valentina, correndo entre os canteiros e mostrando cada espécie com conhecimento impressionante para sua idade. Bianca ficou emocionada ao saber desse detalhe sobre Rafael, imaginando-o plantando flores como uma forma de celebrar cada mês de vida da filha órfã de mãe. "É uma tradição linda", comentou ela, olhando para ele com admiração. "Eu queria que ela soubesse que cada momento de sua vida é especial e merece ser celebrado", respondeu Rafael, com uma ternura na voz que a emocionou profundamente. Quando chegou a hora de ir embora, no final da tarde, Bianca se sentiu genuinamente triste por deixar aquele ambiente familiar tão acolhedor. Valentina a abraçou com força, pedindo para ela voltar sempre que possível, e Dona Cleide insistiu para que considerasse a casa como um segundo lar. Rafael se ofereceu para levá-la em casa, mas ela preferiu pegar o ônibus para não incomodá-lo, embora internamente desejasse passar mais tempo em sua companhia. "Obrigada por esse dia maravilhoso. Sua família é realmente especial", disse ela, se despedindo na porta de entrada. "Nós é que agradecemos sua companhia. Você trouxe uma alegria diferente para nossa casa hoje", respondeu Rafael, segurando sua mão por alguns segundos a mais do que seria necessário para um cumprimento formal. Durante o caminho de volta para casa, Bianca não conseguia parar de sorrir, relembrando cada momento daquele dia perfeito, mas ao mesmo tempo se questionando sobre os sentimentos crescentes que estava desenvolvendo por Rafael e se seria correto continuar se aproximando daquela família que havia conquistado um lugar tão importante em seu coração. No dia seguinte, na escola, Valentina chegou ainda mais carinhosa do que de costume, contando para todos os colegas que sua professora favorita havia almoçado em sua casa e conhecido todos os seus brinquedos. "Tia Bianca, você gostou da nossa casa? Papai ficou muito feliz depois que você foi embora. Ele até cantou no banho", revelou a menina com a inocência típica das crianças, fazendo Bianca corar e se sentir estranhamente feliz ao saber que sua presença havia causado um impacto positivo em Rafael. Quando ele apareceu para buscar a filha no final da tarde, havia algo diferente em sua expressão. Um sorriso mais aberto, um olhar mais caloroso, uma naturalidade que não existia antes do almoço de domingo. "Como foi seu dia? Espero que Valentina não tenha contado muitos segredos nossos para você", brincou ele, criando uma intimidade gostosa entre eles. "Apenas coisas boas, pode ficar tranquilo", respondeu ela, sentindo que algo fundamental havia mudado na relação entre eles, mas ainda sem coragem de admitir para si mesma a natureza verdadeira dos sentimentos que estava desenvolvendo.
As semanas seguintes trouxeram uma mudança perceptível no comportamento de Valentina, que começou a fazer perguntas cada vez mais diretas sobre a possibilidade de Bianca se tornar parte permanente de sua família. Durante as atividades em sala de aula, a menina desenhava constantemente cenários onde ela, o pai e a professora apareciam juntos em situações familiares, como passeios no parque, jantares em casa ou simplesmente assistindo televisão no sofá da sala. Tia Bianca, você já pensou em ter uma filhinha? Eu sempre quis ter uma mamãe que fosse carinhosa como você, perguntou Valentina um dia, enquanto pintava um desenho de uma família feliz, olhando diretamente nos olhos da professora com aquela sinceridade desconcertante das crianças. Bianca sentiu seu coração se apertar com a pergunta inocente, mas carregada de esperança, e respondeu com cuidado: Eu adoro crianças, querida. Por isso escolhi ser professora, para poder cuidar de muitas crianças especiais como você. A resposta pareceu satisfazer parcialmente a curiosidade da menina, mas Bianca podia ver que Valentina estava tramando algo em sua mente infantil brilhante. A estratégia de Cupido de Valentina se tornou ainda mais evidente quando ela começou a criar situações que forçavam maior proximidade entre seu pai e sua professora favorita. Papai, eu esqueci meu livro de histórias na escola e preciso dele para fazer a lição de casa. Você pode ir buscar com a tia Bianca? Sugeriu ela um dia, com uma inocência fingida que fez Rafael sorrir internamente, percebendo as intenções óbvias da filha esperta. Tia Bianca, meu papai disse que sabe fazer o melhor macarrão do mundo, mas eu acho que você deveria provar para ter certeza. Que tal jantar lá em casa hoje? Propôs a menina em outra ocasião, olhando esperançosa entre os dois adultos que começavam a entender que estavam sendo manipulados de forma adorável por uma criança de 5 anos. Bianca ficava dividida entre achar graça das tentativas óbvias de Valentina e se preocupar se estava sendo adequada ao aceitar esses convites cada vez mais frequentes. Mas não conseguia resistir à alegria genuína que via nos olhos da menina quando ela aceitava participar desses momentos familiares. O convite mais ousado de Valentina veio numa sexta-feira à tarde, quando ela anunciou casualmente: Papai, eu convidei a tia Bianca para jantar em casa hoje porque ela está muito cansada e precisa de uma comida gostosa. Você não se importa, né? Rafael ficou surpreso com a iniciativa da filha, mas rapidamente se recuperou e confirmou o convite com um sorriso que demonstrava que ele estava mais do que feliz com a situação. Claro que não me importo. Será um prazer receber você para jantar, Bianca. Se você quiser vir, é claro, disse ele olhando para a professora com uma expressão que misturava diversão e esperança. Bianca tentou protestar, dizendo que não queria incomodar, mas Valentina já estava fazendo planos detalhados sobre o cardápio e insistindo que ela precisava conhecer o famoso macarrão do papai. Está bem, mas deixe eu pelo menos trazer a sobremesa, concordou Bianca finalmente, rendendo-se à insistência carinhosa da menina e à perspectiva de passar mais uma noite naquela casa que se tornara um refúgio de paz e felicidade. O jantar daquela sexta-feira se tornou um marco na relação entre Rafael e Bianca, principalmente porque Dona Cleide precisou sair para visitar uma amiga que estava doente, deixando os três sozinhos pela primeira vez em um ambiente doméstico e íntimo. Rafael cozinhou com habilidade impressionante, preparando um macarrão à carbonara que enchia a cozinha com aromas deliciosos, enquanto Valentina ajudava colocando os pratos na mesa e Bianca preparava uma salada simples para acompanhar. A cena era tão natural e familiar que parecia que eles já eram uma família há anos, com cada um conhecendo seu papel e executando as tarefas domésticas em harmonia perfeita. Vocês trabalham bem em equipe, comentou Rafael, observando como Bianca ajudava Valentina a alcançar os copos no armário alto e como a menina obedecia prontamente às orientações suaves da professora sobre como arrumar a mesa corretamente. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente entre assuntos variados, risadas compartilhadas e pequenos momentos de intimidade que foram construindo uma atmosfera cada vez mais romântica, apesar da presença inocente de Valentina. A menina participava ativamente das conversas, contando histórias da escola, fazendo perguntas sobre a vida de Bianca e ocasionalmente fazendo comentários que deixavam claro suas esperanças sobre o futuro. Tia Bianca,
Você cozinha tão bem quanto meu papai. Vocês poderiam cozinhar juntos sempre, sugeriu ela durante a sobremesa, olhando alternativamente para os dois adultos com expectativa óbvia. Rafael e Bianca trocaram olhares cúmplices, ambos percebendo as intenções nada sutis da menina, mas também sentindo uma conexão genuína que ia muito além das tentativas de cupido de Valentina. Sua filha é muito esperta, Rafael. Acho que ela tem planos para nós, comentou Bianca com um sorriso tímido. E são planos muito bons pelo que posso perceber, respondeu ele, com uma franqueza que a fez corar intensamente. Após o jantar, chegou o momento mais tocante da noite, quando Valentina pediu especificamente para Bianca colocá-la para dormir e ler uma história, como fazia sua avó quando ficava responsável por essa tarefa. Tia Bianca, você pode me contar a história da princesa que encontrou um príncipe que já tinha uma filhinha? Eu inventei essa história na minha cabeça e quero saber como termina, pediu a menina, enquanto se aconchegava embaixo das cobertas coloridas de sua cama pequena. Bianca sentiu seu coração se apertar com a obviedade da metáfora que Valentina estava criando, mas decidiu entrar na brincadeira e contar uma história improvisada sobre uma princesa professora que se apaixonou por um príncipe papai e por sua filhinha. Viveram felizes para sempre em um castelo cheio de amor e risos. É assim que eu quero que nossa história termine também, murmurou Valentina sonolentamente, antes de adormecer com um sorriso satisfeito nos lábios. Bianca ficou alguns minutos observando a menina dormir, sentindo uma ternura maternal que nunca havia experimentado antes, e percebendo como seria fácil e natural amar aquela criança como se fosse sua própria filha. Quando saiu do quarto de Valentina, Bianca encontrou Rafael esperando na sala, arrumando as almofadas do sofá e parecendo nervoso de uma forma que ela nunca havia visto antes. Ela dormiu rapidamente. Deve estar cansada da semana na escola, comentou ela, sentando-se no sofá ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas sentindo a tensão romântica que pairava no ar entre eles. Bianca, eu preciso te dizer uma coisa, começou Rafael, virando-se para encará-la diretamente, com uma seriedade que a fez segurar a respiração. Desde que você entrou na nossa vida, tudo mudou para melhor. Valentina está mais feliz. Eu estou mais feliz. Até minha mãe comenta como a casa está mais alegre. Você trouxe uma luz que eu não sabia que estava faltando. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Bianca, que sentiu lágrimas de emoção se formando em seus olhos. Rafael, eu também sinto isso. Vocês se tornaram muito importantes para mim, confessou ela com a voz embargada pela emoção sincera. O momento ficou ainda mais intenso quando Rafael estendeu a mão para tocar suavemente o rosto de Bianca, seus dedos traçando delicadamente a linha de sua bochecha enquanto seus olhos se fixavam em seus lábios. Posso te beijar? Perguntou ele em um sussurro, demonstrando o respeito e a ternura que caracterizavam todas suas ações. Bianca sentiu seu coração disparar descontroladamente, mas acenou positivamente, fechando os olhos e se entregando ao momento que havia sonhado secretamente há semanas. O beijo foi suave e cheio de significado, carregado de todos os sentimentos que vinham crescendo entre eles, mas foi interrompido por uma vozinha sonolenta vinda do corredor. Papai, vocês estão se beijando? Isso significa que vão se casar? Valentina apareceu na entrada da sala esfregando os olhos e sorrindo com satisfação óbvia. Rafael e Bianca se separaram rapidamente, ambos corando intensamente, mas não conseguindo ficar bravos com a interrupção adorável. Volta para a cama, princesa. Amanhã conversamos sobre isso, disse Rafael carregando a filha de volta para o quarto, mas não antes de ela acenar aprovação para Bianca com um sorriso de vitória, que mostrava que seus planos de cupido estavam funcionando perfeitamente. Quando Rafael voltou para a sala, encontrou Bianca arrumando sua bolsa para ir embora, claramente embaraçada com a situação, mas ele segurou sua mão e disse: não precisamos ter pressa para definir nada, mas quero que saiba que meus sentimentos por você são verdadeiros e profundos. Na semana seguinte ao beijo e à declaração mútua de sentimentos, Bianca se viu mergulhada em uma confusão emocional que a deixava ansiosa e insegura sobre os rumos que sua vida estava tomando. Durante as aulas, ela se pegava distraída, pensando constantemente em Rafael, no carinho que sentia por Valentina e na possibilidade real de que aquele relacionamento pudesse se tornar algo sério e duradouro. Porém,
Junto com a felicidade que esses pensamentos traziam, vinha também uma preocupação crescente sobre as diferenças sociais óbvias entre eles, diferenças que ela havia tentado ignorar, mas que agora pareciam impossíveis de serem negligenciadas. Ela era uma professora de escola pública, filha de um operário e de uma costureira, morando em uma casa simples no bairro operário da cidade, enquanto Rafael era um empresário bem-sucedido, dono de uma construtora próspera, vivendo em uma casa elegante em um dos melhores bairros da cidade. Essas reflexões a faziam questionar se ela realmente pertencia àquele mundo, se seria capaz de se encaixar na vida de uma pessoa como Rafael, ou se estava se iludindo com um sonho impossível de se realizar. A descoberta que mudou completamente sua perspectiva sobre o relacionamento aconteceu de forma completamente casual e inesperada numa tarde de quinta-feira. Bianca estava esperando o ônibus no ponto próximo à escola quando viu uma revista de negócios abandonada no banco de espera e, por curiosidade, decidiu folheá-la enquanto aguardava o transporte chegar. Para sua surpresa e choque total, encontrou uma matéria de capa sobre os empresários mais influentes da região. E lá estava Rafael, fotografado em seu escritório elegante, com uma legenda que descrevia sua empresa como uma das maiores construtoras do estado, responsável por obras milionárias em várias cidades. A reportagem detalhava seu patrimônio impressionante, seus projetos grandiosos, sua posição de destaque no cenário empresarial regional, informações que fizeram Bianca perceber que ela havia subestimado completamente a dimensão da riqueza e do sucesso de Rafael. Até aquele momento, ela sabia que ele tinha uma situação financeira confortável, mas nunca havia imaginado que se tratava de um milionário de verdade, uma das pessoas mais ricas e influentes da região onde viviam. A revelação sobre a verdadeira posição social de Rafael despertou em Bianca uma série de inseguranças profundas que ela nem sabia que possuía. Ela começou a se questionar sobre suas roupas simples, sobre sua casa modesta, sobre sua família trabalhadora, pensando se tudo isso seria motivo de vergonha ou constrangimento no mundo sofisticado ao qual Rafael pertencia. Durante as noites, ela ficava acordada imaginando situações onde seria apresentada aos amigos e colegas de negócios dele, pensando se eles a veriam como uma interesseira que estava tentando se aproveitar da riqueza de Rafael ou se a considerariam inadequada para estar ao lado de um homem da posição social dele. Essas preocupações começaram a afetar seu comportamento na escola, tornando-a mais reservada e formal nas conversas com Rafael quando ele vinha buscar Valentina, evitando os momentos de intimidade que haviam se tornado naturais entre eles nas últimas semanas. Rafael percebeu imediatamente a mudança no comportamento de Bianca, mas inicialmente não conseguiu entender o que havia acontecido para causar aquela transformação repentina na professora carinhosa e espontânea que havia conquistado seu coração. Ela continuava sendo profissional e atenciosa com Valentina durante as aulas, mas havia perdido a naturalidade e a alegria que caracterizavam suas interações com ele, respondendo suas perguntas de forma educada, mas distante, evitando prolongar as conversas além do estritamente necessário sobre assuntos escolares. Quando ele tentava fazer convites casuais para cafés ou jantares em família, ela sempre encontrava desculpas plausíveis para recusar, alegando compromissos familiares, trabalhos para corrigir ou cansaço excessivo. "Bianca, aconteceu alguma coisa? Você parece diferente, mais distante", perguntou Rafael um dia com preocupação genuína na voz. "Está tudo bem, Rafael. É que tenho estado muito ocupada com os relatórios de fim de semestre", respondeu ela, evitando olhar diretamente em seus olhos e focando em arrumar papéis desnecessariamente sobre sua mesa. A situação ficou ainda mais tensa quando Bianca começou a evitar completamente os encontros casuais, que haviam se tornado parte da rotina deles. Ela passou a sair da escola exatamente no horário oficial de término das aulas, não dando tempo para Rafael chegar e conversar como fazia habitualmente. Quando ele tentava chegar mais cedo, ela arranjava tarefas urgentes que a obrigavam a ficar na sala dos professores ou em reuniões improvisadas com a coordenação. Valentina começou a notar a mudança também, perguntando constantemente por que a tia Bianca não conversava mais com seu papai como antes, por que ela não ia mais jantar em casa,
porque parecia triste quando o via chegando para buscá-la. Papai, a tia Bianca não gosta mais da gente? Ela não sorri igual antes quando você chega, comentou a menina com a perspicácia típica das crianças, deixando Rafael ainda mais preocupado e confuso sobre o que poderia ter causado aquela mudança drástica no comportamento da mulher que havia se apaixonado. Dona Cleide, com sua sabedoria maternal e capacidade de observação aguçada, foi a primeira a perceber que algo estava profundamente errado na relação que havia florescido de forma tão bonita entre seu filho e a professora de sua neta. Durante uma visita à escola para buscar Valentina, ela notou como Bianca ficou visivelmente tensa e formal quando a cumprimentou, muito diferente da naturalidade carinhosa que sempre caracterizara suas interações. Minha querida, você está bem? Parece preocupada com alguma coisa, disse Dona Cleide, segurando as mãos de Bianca com o carinho maternal que sempre demonstrava. Estou bem, Dona Cleide. Apenas um pouco cansada com o final do semestre, respondeu a professora, mas seus olhos traíam a tristeza que estava tentando esconder. A senhora experiente não se deixou enganar pela resposta evasiva e decidiu investigar mais profundamente o que estava acontecendo. Bianca, posso falar com você particular por alguns minutos? Como uma mãe que se preocupa com a felicidade do filho e que aprendeu a te amar como uma filha também. A conversa entre Dona Cleide e Bianca aconteceu na sala vazia da coordenação, depois que todas as crianças haviam ido embora e a escola estava praticamente deserta. A professora tentou inicialmente manter a fachada de que estava tudo normal, mas a insistência carinhosa da senhora e sua capacidade de criar um ambiente de confiança fizeram com que Bianca finalmente desabafasse sobre suas inseguranças e medos. Dona Cleide, eu descobri quem Rafael realmente é, a posição que ele ocupa na sociedade, a riqueza que possui. Eu sou apenas uma professora simples, de família trabalhadora. Não pertenço ao mundo dele, confessou ela, com lágrimas de frustração nos olhos. Dona Cleide ouviu pacientemente todo o desabafo, balançando a cabeça com compreensão, mas também com uma determinação crescente de esclarecer alguns pontos importantes. Minha filha, você está se preocupando com coisas que não importam de verdade. Você viu como meu filho mudou desde que você entrou na vida dele? Viu como Valentina floresceu sob seus cuidados? Isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Bianca, deixe uma mãe te contar algo sobre meu filho, continuou Dona Cleide, com uma seriedade carinhosa que fez a professora prestar atenção total em suas palavras. Desde que perdeu a esposa, Rafael se fechou para o amor, dedicando-se apenas ao trabalho e à Valentina. Eu estava começando a me preocupar se ele algum dia voltaria a ser feliz de verdade, se encontraria alguém que pudesse amar Valentina como uma mãe de verdade. Então você apareceu na vida dele, e pela primeira vez em 6 anos eu vi meu filho sorrir com os olhos, vi ele cantando no banho, vi ele fazendo planos que incluíam outra pessoa além de sua filha. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com dinheiro ou posição social? As palavras da senhora tocaram profundamente o coração de Bianca, fazendo-a questionar se suas preocupações eram realmente justificadas ou se estava sabotando sua própria felicidade por medo de não ser suficiente. Mas, Dona Cleide, e se a família dele, os amigos, as pessoas do meio onde ele vive não me aceitarem? E se eu envergonhar vocês em alguma situação social? Perguntou ela, revelando a profundidade de suas inseguranças. Minha querida, qualquer pessoa que não souber reconhecer seu valor não merece fazer parte da nossa família. E quanto ao meu filho, posso te garantir que ele não liga a mínima para o que outras pessoas pensam quando se trata da felicidade dele e da Valentina. Na segunda-feira seguinte à conversa esclarecedora com Dona Cleide, Bianca chegou à escola com uma determinação renovada de conversar honestamente com Rafael sobre suas inseguranças e tentar resolver a situação que estava causando sofrimento para todos os envolvidos. Ela havia passado o fim de semana refletindo sobre as palavras sábias da senhora, conversando com seus pais sobre a situação e chegando à conclusão de que estava deixando o medo prejudicar algo verdadeiramente especial que havia florescido em sua vida. Durante toda a manhã, ela ensaiou mentalmente o que diria para Rafael quando ele chegasse para buscar Valentina, preparando-se para ser completamente honesta sobre suas descobertas, seus medos e seus sentimentos verdadeiros por ele
e por sua filha. Porém, o destino tinha outros planos para aquela tarde, e um mal-entendido inesperado estava prestes a complicar ainda mais a situação já delicada entre eles. Por volta das 4 horas da tarde, enquanto aguardava no pátio da escola que os pais chegassem para buscar as últimas crianças do dia, Bianca foi abordada por Fernando Martins, pai de um dos alunos de sua turma, um homem simpático de uns 30 anos, que sempre se mostrava interessado em conversar sobre o desenvolvimento do filho na escola. Fernando era divorciado há pouco tempo e havia demonstrado em algumas ocasiões anteriores um interesse que ia além das questões escolares, fazendo convites casuais para cafés que Bianca sempre recusava educadamente, mantendo a relação estritamente profissional. Naquele dia específico, ele se aproximou com um sorriso animado e uma novidade para compartilhar. Bianca, consegui aquela promoção que estava esperando há meses. Vou me mudar para a capital no fim do ano e queria te agradecer por todo o cuidado que teve com o Pedro durante esse período difícil da separação, disse ele, demonstrando gratidão genuína pelo trabalho profissional dela. A conversa entre Bianca e Fernando se desenrolou de forma completamente inocente, com ela parabenizando-o pela conquista profissional e ele agradecendo o apoio que ela havia dado ao filho durante o processo de adaptação à nova realidade familiar após o divórcio. Eles conversaram sobre os progressos do menino na escola, sobre como a mudança para a capital poderia afetar seu desenvolvimento, e Fernando aproveitou para fazer um último convite. Já que vou embora mesmo, que tal tomarmos aquele café que sempre recusei? Apenas como amigos para comemorar essa nova fase da minha vida e agradecer tudo que fez pelo Pedro. Bianca riu da insistência dele, mas continuou firme em manter os limites profissionais. Fernando, você sabe que eu não saio com pais de alunos, mas fico muito feliz pela sua promoção e torço para que tudo dê certo na capital, respondeu ela com simpatia, mas sem deixar margem para interpretações equivocadas. Foi exatamente nesse momento, enquanto Bianca ria de algo engraçado que Fernando havia contado sobre as travessuras do filho, que Rafael chegou ao pátio da escola para buscar Valentina. Ele parou abruptamente ao ver a cena. Bianca conversando animadamente com um homem que ele não conhecia, rindo de forma descontraída, demonstrando uma alegria e espontaneidade que ela não mostrava mais quando estava com ele nas últimas semanas. Para Rafael, que já estava confuso e magoado com o distanciamento inexplicável de Bianca, aquela cena confirmou suas piores suspeitas sobre o motivo do afastamento dela. Ele imaginou imediatamente que ela havia se interessado por outro homem, que talvez estivesse saindo com aquele desconhecido e que por isso havia se tornado tão fria e distante com ele. A dor e o ciúme que sentia eram quase físicos, apertando seu peito de uma forma que não experimentava desde a morte da esposa. Rafael se aproximou do grupo com uma expressão fechada que Bianca nunca havia visto antes, cumprimentando-a com uma frieza formal que a deixou completamente desconcertada. Boa tarde, professora. Vim buscar Valentina, disse ele, usando um tom profissional que criou um abismo instantâneo entre eles. Fernando percebeu a tensão no ar e se despediu rapidamente, desejando sorte para Bianca e prometendo manter contato para saber como Pedro estava se adaptando à nova escola na capital. Após ele se afastar, Bianca tentou conversar com Rafael. Rafael, sobre nossa conversa pendente, eu gostaria de... Mas ele a interrompeu secamente. Não é necessário, professora. Entendo perfeitamente a situação. Você pode ficar tranquila que não vou mais incomodá-la com convites ou aproximações inadequadas. A frieza em sua voz e a forma como evitou olhar diretamente para ela deixaram Bianca chocada e magoada, sem entender o que havia acontecido para provocar aquela mudança drástica em seu comportamento. Nos dias seguintes, Rafael manteve uma distância glacial de Bianca, chegando exatamente no horário de saída das aulas, cumprimentando-a educadamente, mas sem calor humano, pegando Valentina e saindo imediatamente sem prolongar a conversa, além do estritamente necessário. Ele evitava qualquer tipo de contato visual com ela, respondia suas observações sobre o desenvolvimento de Valentina de forma monossilábica e criou uma barreira invisível, mas impenetrada, que deixou a professora completamente perdida e magoada. Bianca tentou algumas vezes iniciar uma conversa mais pessoal, mas ele sempre a cortava educadamente,
alegando pressa ou compromissos urgentes. A situação se tornou tão tensa que até Valentina começou a perceber que algo estava terrivelmente errado entre as duas pessoas mais importantes de sua vida pequena. Papai, por que você não conversa mais com a tia Bianca? Por que ela fica triste quando você chega? Perguntou a menina durante o jantar, com a perspicácia das crianças para detectar problemas nos relacionamentos dos adultos. A tristeza de Valentina por causa da situação estranha entre seu pai e sua professora favorita se tornou cada vez mais evidente na escola. A menina, que sempre havia sido alegre e participativa, começou a ficar quieta durante as aulas, desenhando famílias tristes em suas atividades de arte e perguntando constantemente para Bianca se ela havia brigado com seu papai. Tia Bianca, você não gosta mais do papai? Ele fica muito triste em casa agora, não canta mais no banho como antes, disse a menina um dia, com lágrimas nos olhos, fazendo o coração de Bianca se partir ao perceber como aquela situação estava afetando a criança inocente. Claro que eu gosto do seu papai, querida. Às vezes os adultos ficam confusos sobre algumas coisas, mas isso não significa que paramos de gostar das pessoas especiais, respondeu ela, tentando tranquilizar a menina sem mentir sobre a complexidade da situação. Porém, Bianca sabia que precisava encontrar uma forma de resolver aquele mal-entendido, antes que causasse ainda mais danos emocionais para Valentina, que não merecia sofrer por causa dos problemas de comunicação entre os adultos. A gota d'água veio quando Dona Cleide apareceu na escola, numa tarde de quinta-feira, com uma expressão preocupada que Bianca nunca havia visto antes no rosto sempre alegre da senhora. Bianca, minha querida, preciso conversar com você sobre o que está acontecendo com meu filho. Ele voltou a ser aquele homem fechado e triste que era antes de te conhecer. Não come direito, não dorme bem. E está tão frio com Valentina que a menina me pergunta se o papai ainda a ama, revelou Dona Cleide com angústia maternal. Dona Cleide, eu não sei o que aconteceu. Na segunda-feira ele chegou aqui completamente diferente, frio e distante, como se eu tivesse feito algo terrível. Tentei conversar, mas ele não me dá oportunidade, explicou Bianca, com lágrimas de frustração nos olhos. Minha filha, tenho certeza de que isso é apenas um mal-entendido que pode ser resolvido se vocês conversarem honestamente. Meu filho está sofrendo tanto quanto você, mas o orgulho dele está impedindo que busque esclarecimentos. Você precisa tomar a iniciativa e ir até ele, porque Valentina não merece pagar o preço pela teimosia de dois adultos apaixonados, disse a senhora, com a sabedoria de quem já havia vivido situações similares e sabia que o amor verdadeiro vale qualquer esforço para ser preservado. Na sexta-feira seguinte à conversa reveladora com Dona Cleide, Bianca tomou a decisão corajosa de enfrentar a situação de frente e esclarecer o mal-entendido que estava destruindo a felicidade de todos os envolvidos. Ela passou a noite anterior planejando cuidadosamente o que diria para Rafael, ensaiando cada palavra que poderia ajudar a reconstruir a ponte que havia sido quebrada por causa de interpretações equivocadas e falta de comunicação honesta entre eles. Durante toda a manhã de sexta-feira, enquanto dava aulas para suas crianças, Bianca sentia o coração disparar, só de pensar no momento em que Rafael chegaria para buscar Valentina, sabendo que aquela poderia ser sua última chance de recuperar o relacionamento que havia se tornado tão importante em sua vida. Ela havia decidido que, independentemente de como ele reagisse, seria completamente honesta sobre seus sentimentos, suas inseguranças e sobre o mal-entendido que aparentemente havia causado toda aquela situação dolorosa para ambos. Quando o sinal de saída tocou e as crianças começaram a se organizar para ir embora, Bianca pediu para Valentina esperar um pouquinho na sala, porque precisava conversar com seu papai sobre algo importante relacionado à escola. A menina, com a intuição natural das crianças, pareceu entender que algo significativo estava para acontecer e concordou em ficar brincando com suas bonecas enquanto aguardava. Quando Rafael apareceu na porta da sala de aula, com sua expressão formal e distante, que havia se tornado padrão nas últimas semanas, Bianca respirou fundo e tomou coragem para iniciar a conversa que poderia mudar o rumo de suas vidas. Rafael, preciso falar com você sobre algo muito importante. Podemos conversar particular por alguns minutos? Valentina pode ficar aqui brincando enquanto isso, disse ela,
com uma determinação na voz que ele não esperava, considerando como ela havia evitado conversas pessoais recentemente. Rafael hesitou por um momento, claramente surpreso com o pedido direto de Bianca, mas acabou concordando em ouvi-la, talvez movido pela curiosidade sobre o que ela teria para dizer depois de semanas de frieza mútua. Eles saíram para o pátio vazio da escola, mantendo distância visual da sala onde Valentina brincava, mas longe o suficiente para terem privacidade total em sua conversa. Rafael, eu descobri sobre sua posição social, sobre sua empresa, sobre sua riqueza, e isso me assustou muito. Começou Bianca, decidindo ser brutalmente honesta desde o início. Percebi que sou apenas uma professora simples, de família trabalhadora, e comecei a me questionar se realmente pertenço ao seu mundo, se seria adequada para estar ao lado de alguém como você. As palavras saíram de forma atropelada, como se ela tivesse medo de perder a coragem antes de terminar de se explicar. Rafael a escutava com atenção crescente, começando a entender o que havia causado o afastamento repentino dela. Por isso eu me afastei, Rafael. Não porque parei de sentir algo por você ou por Valentina, mas porque fiquei com medo de não ser suficiente, de envergonhar vocês, de não conseguir me encaixar na vida de uma pessoa importante como você, continuou Bianca, com lágrimas de honestidade nos olhos. Mas na segunda-feira, eu havia decidido conversar com você sobre tudo isso, esclarecer meus sentimentos e minhas inseguranças, até que você chegou aqui completamente diferente, frio e distante, como se eu tivesse feito algo terrível. Rafael sentiu um aperto no peito ao perceber como havia interpretado completamente errado a situação, como seus ciúmes e sua insegurança haviam criado um problema que não existia. Bianca, eu vi você conversando animadamente com aquele homem na segunda-feira, rindo de uma forma que você não fazia mais comigo há semanas. Pensei que você havia se interessado por ele, que talvez fosse por isso que estava me evitando, confessou ele, revelando a vulnerabilidade por trás de sua frieza aparente. A revelação do mal-entendido fez ambos perceberem como haviam permitido que inseguranças e interpretações equivocadas quase destruíssem algo verdadeiro e especial que estava crescendo entre eles. Rafael, aquele homem é Fernando, pai do Pedro, um dos meus alunos. Ele veio me contar que conseguiu uma promoção e vai se mudar para a capital. Nossa conversa foi estritamente profissional. Ele até fez um convite para um café que eu recusei, como sempre faço com pais de alunos, explicou Bianca, vendo o alívio e o arrependimento aparecerem simultaneamente no rosto dele. Você é a única pessoa por quem desenvolvi sentimentos românticos em toda a minha vida, Rafael. Nunca me interessei por nenhum outro homem da forma como me interesso por você. As palavras dela tocaram profundamente o coração de Rafael, que sentiu todo o peso do sofrimento desnecessário que ambos haviam experimentado por causa de mal-entendidos e falta de comunicação clara. Bianca, me perdoe por ter interpretado tudo errado, por ter me deixado levar pelo ciúme sem te dar chance de se explicar, disse Rafael, se aproximando dela e segurando suas mãos com ternura. E quanto às suas preocupações sobre diferenças sociais, deixe eu esclarecer uma coisa. Eu não me importo nem um pouco com dinheiro ou posição social quando se trata de amor. O que me importa é como você trata minha filha, como você me faz sentir completo novamente, como nossa casa fica cheia de alegria quando você está presente. Suas palavras fizeram Bianca chorar de emoção, percebendo como havia quase perdido algo maravilhoso por causa de medos infundados. Você é a mulher mais pura, dedicada e carinhosa que já conheci. Qualquer homem seria sortudo em tê-la ao seu lado, independentemente de sua origem ou profissão, continuou ele, enxugando delicadamente as lágrimas do rosto dela. Rafael, eu te amo, disse Bianca pela primeira vez, com uma sinceridade que fez o coração dele quase sair pela boca. Amo você, amo Valentina, amo sua família e quero muito fazer parte da vida de vocês, se você ainda me quiser, depois de toda essa confusão. As palavras dela foram como música para os ouvidos de Rafael, que havia passado semanas sofrendo, pensando que a havia perdido para sempre. Claro que eu ainda te quero, Bianca. Eu te amo também, mais do que pensei que seria possível amar alguém novamente. Você devolveu a vida para mim e para Valentina, respondeu ele, puxando-a para seus braços e beijando-a com toda a paixão e saudade acumuladas durante aquelas semanas de separação dolorosa.
O beijo foi intenso e cheio de promessas para o futuro, selando a reconciliação e o amor verdadeiro que havia superado todos os obstáculos e mal-entendidos. A emoção do momento foi interrompida de forma adorável quando ouviram palmas entusiasmadas vindas da direção da sala de aula. Valentina havia saído para procurá-los e presenciou o beijo de reconciliação, comemorando como se tivesse acabado de ganhar o melhor presente de sua vida. Finalmente! Eu sabia que vocês iam se beijar de novo e ficar juntos para sempre, gritou a menina, correndo em direção aos dois adultos que se amavam. Rafael e Bianca se separaram rindo, ambos corando com a reação entusiasmada da menina, mas felizes por terem uma testemunha tão especial de sua reconciliação. Valentina, você estava nos espionando? Perguntou Rafael, fingindo estar bravo, mas com um sorriso enorme no rosto. Eu não estava espionando, papai. Só estava verificando se vocês já tinham parado de ser bobos e voltado a se gostar, respondeu a menina com a sinceridade típica das crianças, fazendo ambos rirem ainda mais da sabedoria infantil. Tia Bianca, agora você pode vir jantar em casa todos os dias e pode ser minha mamãe de verdade? Perguntou Valentina, se pendurando nas pernas da professora com expectativa óbvia. Bianca olhou para Rafael, que acenou encorajadoramente e se ajoelhou para ficar na altura da menina. Querida, ainda temos muitas coisas para conversar e planejar, mas posso prometer que vou estar presente na sua vida sempre que você precisar de mim, respondeu ela, abraçando a criança com todo o amor maternal que sentia. E eu prometo que nunca mais vou deixar bobeiras atrapalharem nossa felicidade, acrescentou Rafael, se juntando ao abraço familiar e selando definitivamente a união entre as três pessoas que se amavam verdadeiramente. Naquele momento, no pátio vazio da escola, com o sol se pondo ao fundo, eles souberam que haviam encontrado algo especial que valeria qualquer esforço para ser preservado e cultivado com amor, compreensão e comunicação honesta. Nos dias seguintes, a reconciliação emocionante no pátio da escola, a vida de Rafael, Bianca e Valentina ganhou uma nova dinâmica cheia de alegria, planejamento conjunto e a construção consciente de uma família que estava se formando naturalmente através do amor genuíno. Dona Cleide ficou radiante ao saber que o mal-entendido havia sido esclarecido e que seu filho havia recuperado a felicidade que ela tanto desejava ver em seus olhos novamente. Minha querida, você não imagina como meu coração está aliviado vendo vocês juntos de novo. A casa voltou a ter vida. Rafael voltou a cantar no banho e Valentina está nas nuvens de tanta alegria, disse a senhora para Bianca durante uma de suas visitas à escola, abraçando-a com o carinho maternal que sempre demonstrava. A aprovação entusiasmada de Dona Cleide significava muito para Bianca, que havia desenvolvido um afeto profundo pela mulher sábia e acolhedora que a tratava como uma filha desde o primeiro encontro. Rafael decidiu que era chegado o momento de apresentar Bianca oficialmente aos pais dela, cumprindo todas as formalidades que considerava importante para demonstrar suas intenções sérias em relação ao relacionamento. Ele pediu para conhecer a família de Bianca, num domingo à tarde, levando flores para a mãe dela e um vinho especial para o pai, gestos simples, mas que mostravam seu respeito e consideração pela família da mulher que amava. Seu Antônio, pai de Bianca, era um homem trabalhador da construção civil que inicialmente ficou intimidado ao saber da posição social de Rafael, mas que rapidamente se tranquilizou ao perceber a simplicidade genuína e o carinho óbvio que ele demonstrava pela filha. Dona Maria, mãe de Bianca, ficou encantada com a educação e a gentileza de Rafael, e principalmente com a forma respeitosa como ele falava sobre sua filha e seus planos para o futuro juntos. Seu Antônio, Dona Maria, quero que saibam que minhas intenções em relação a Bianca são completamente sérias. Ela se tornou uma pessoa fundamental na minha vida e na vida da minha filha, e pretendo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para fazê-la feliz, disse Rafael durante o almoço na casa simples, mas acolhedora da família de Bianca. Seus pais ficaram impressionados com a sinceridade dele, com a forma como falava sobre Valentina com amor paternal, e principalmente com a maneira carinhosa como tratava Bianca, sempre atento às suas necessidades e preferências. Rafael, o que importa para nós é que nossa filha seja feliz e respeitada,
Pelo que estamos vendo, você cumpre esses 2 requisitos muito bem, respondeu seu Antônio, estendendo a mão para selar uma amizade que começava a se formar entre as 2 famílias tão diferentes em origem, mas unidas pelo amor que sentiam por Bianca. As semanas seguintes foram marcadas por momentos de felicidade familiar intensa, com jantares frequentes na casa de Rafael, passeios nos fins de semana, incluindo sempre Valentina, e a construção gradual de uma rotina que integrava naturalmente todas as pessoas importantes na vida de cada um deles. Bianca passou a frequentar a casa da família Aguiar quase diariamente, ajudando Valentina com as lições de casa, participando das decisões sobre a educação da menina e assumindo gradualmente responsabilidades maternais que abraçava com alegria genuína. Dona Cleide observava com satisfação como a casa havia se transformado desde que Bianca se tornou presença constante, notando como Rafael estava mais relaxado e feliz, como Valentina estava mais comunicativa e segura, e como todos pareciam ter encontrado seus lugares naturais naquela nova configuração familiar. Rafael começou a pensar seriamente em formalizar o relacionamento através de um pedido de casamento, mas queria fazer algo especial que envolvesse Valentina de forma significativa, já que ela havia sido a cupido inadvertida de todo aquele romance. Ele conversou com a filha sobre seus planos, explicando que queria pedir Bianca em casamento e perguntando se ela gostaria de ajudar a escolher o anel e planejar o momento especial. Papai, claro que eu quero ajudar. A tia Bianca vai ficar tão feliz que vai chorar de alegria, eu tenho certeza, disse Valentina, batendo palmas de entusiasmo e já fazendo planos detalhados sobre como deveria ser o pedido perfeito. Juntos, pai e filha foram a uma joalheria tradicional da cidade, onde Rafael escolheu um anel de noivado elegante, mas discreto, adequado ao gosto simples e refinado de Bianca, enquanto Valentina dava opiniões sobre qual pedra brilhava mais bonito. O planejamento do pedido de casamento se tornou um projeto conjunto entre Rafael e Valentina, com a menina contribuindo com ideias criativas e sugestões sobre o que faria Bianca mais feliz. Eles decidiram que o pedido aconteceria em casa, no ambiente familiar e acolhedor, onde haviam construído tantas memórias felizes juntos, com Dona Cleide presente como testemunha especial do momento. Papai, você tem que falar sobre como eu quero muito que ela seja minha mamãe de verdade, e como nossa família vai ficar completa com ela, orientou Valentina, demonstrando uma maturidade emocional impressionante para sua idade. Rafael ficou emocionado com a sabedoria da filha e prometeu incluir suas palavras no discurso que estava preparando para o momento mais importante de suas vidas desde que se conheceram. O domingo escolhido para o pedido chegou ensolarado e perfeito, com Bianca sendo convidada para um almoço especial em família, sem suspeitar das surpresas que estavam sendo preparadas para ela. Dona Cleide havia cozinhado todos os pratos favoritos de Bianca, Valentina havia feito um desenho especial da família completa para entregar junto com o anel, e Rafael havia ensaiado mentalmente suas palavras dezenas de vezes durante a semana. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente entre assuntos cotidianos, risadas compartilhadas e pequenos momentos de intimidade que já faziam parte da rotina familiar estabelecida entre eles. Bianca notou que todos pareciam ligeiramente ansiosos, mas atribuiu isso à expectativa normal dos fins de semana especiais que haviam se tornado tradição em suas vidas. Após a sobremesa, quando estavam todos reunidos na sala confortável da casa, Rafael pediu a atenção de Bianca para algo importante que queria compartilhar com ela. Bianca, desde que você entrou na nossa vida, tudo mudou para melhor. Valentina ganhou uma figura materna amorosa. Eu redescobri o que significa ser verdadeiramente feliz, e nossa casa se encheu de uma alegria que eu não sabia que estava faltando. Começou ele, segurando as mãos dela enquanto Valentina se posicionava ao lado, com o desenho nas mãos e um sorriso expectante. Você nos completou de uma forma que eu nem sabia que era possível, e agora não consigo mais imaginar nossa vida sem você fazendo parte dela todos os dias. As palavras dele fizeram Bianca suspeitar do que estava para acontecer, e seu coração começou a bater acelerado de emoção antecipada. Bianca Lima, você quer se casar comigo e ser oficialmente a mamãe da Valentina? Perguntou Rafael, se ajoelhando diante dela e mostrando o anel que brilhava perfeitamente sob a luz da sala.
Valentina imediatamente se juntou ao pai, entregando seu desenho e acrescentando: Tia Bianca, por favor, diz que sim. Eu quero muito que você seja minha mamãe de verdade e que a gente seja uma família completa para sempre. As lágrimas de alegria começaram a escorrer pelo rosto de Bianca, antes mesmo que ela conseguisse responder, emocionada demais com a perfeição daquele momento que superava todos os seus sonhos mais otimistas. Sim, Rafael, claro que eu aceito me casar com você e ser a mamãe da Valentina, respondeu ela entre lágrimas e risos, estendendo a mão para que ele colocasse o anel enquanto Valentina gritava de felicidade e se jogava nos braços dos dois adultos que se amavam. Dona Cleide observava a cena com lágrimas de emoção, sabendo que estava presenciando o início oficial de uma família que seria construída sobre bases sólidas de amor verdadeiro, respeito mútuo e carinho genuíno entre todas as pessoas envolvidas. Os meses que se seguiram ao pedido de casamento foram um turbilhão de preparativos felizes, planejamento cuidadoso e momentos de pura alegria enquanto Rafael, Bianca e Valentina se organizavam para oficializar legalmente a família que já existia em seus corações. Eles decidiram por um casamento intimista e acolhedor, realizado no jardim da casa da família Aguiar, o mesmo local onde Rafael havia plantado flores para celebrar cada mês de vida de Valentina quando ela era bebê. A escolha do local tinha um significado profundo para todos, simbolizando como o amor havia florescido naquele espaço e continuaria crescendo ali com a chegada oficial de Bianca como esposa e mãe. Dona Cleide assumiu grande parte da organização, trabalhando junto com a mãe de Bianca para criar uma celebração que refletisse a simplicidade elegante e o carinho genuíno que caracterizavam aquela união especial entre duas famílias que se complementavam perfeitamente. Valentina estava absolutamente radiante com seu papel de daminha oficial, usando um vestido rosa claro que combinava harmoniosamente com o vestido simples, mas elegante que Bianca havia escolhido para o grande dia. A menina havia insistido em ajudar com todos os detalhes do casamento, desde a escolha das flores até a seleção das músicas que tocariam durante a cerimônia, demonstrando um entusiasmo contagiante que deixava todos ao redor ainda mais emocionados com aquela celebração do amor verdadeiro. Mamãe Bianca, você está a coisa mais linda do mundo inteiro no seu vestido de noiva, disse Valentina na manhã do casamento, usando pela primeira vez o termo mamãe, que havia praticado secretamente durante semanas, esperando pelo momento perfeito para oficializar o novo relacionamento maternal que tanto desejava. As palavras da menina fizeram Bianca chorar de emoção, percebendo que estava ganhando não apenas um marido maravilhoso, mas também uma filha que já amava como se tivesse carregado no ventre. A cerimônia aconteceu numa tarde ensolarada de sábado, com a presença das duas famílias, alguns amigos próximos e os colegas de trabalho mais íntimos de ambos os noivos. Rafael estava visivelmente emocionado quando viu Bianca caminhando em direção ao altar improvisado no jardim, acompanhada por seu pai, que a entregava com lágrimas de felicidade nos olhos, sabendo que estava confiando sua filha querida a um homem que a faria verdadeiramente feliz. O momento mais tocante da cerimônia aconteceu quando o celebrante perguntou se havia alguém presente que gostaria de dizer algo especial sobre a união, e Valentina pediu para falar, surpreendendo a todos com sua maturidade e eloquência. Eu quero dizer que a mamãe Bianca já cuidava de mim na escola, mas agora ela vai cuidar de mim em casa também, e o papai vai ser ainda mais feliz porque vai ter a mamãe dele perto todos os dias, disse a menina, arrancando risos emocionados e aplausos calorosos de todos os presentes. A festa que se seguiu à cerimônia foi exatamente como eles haviam sonhado, intimista, alegre e cheia de momentos especiais compartilhados entre pessoas que realmente se importavam uns com os outros. Dona Cleide e Dona Maria trabalharam juntas na cozinha, preparando pratos deliciosos que refletiam as tradições culinárias de ambas as famílias, criando uma fusão perfeita que simbolizava a união harmoniosa que estava sendo celebrada. Seu Antônio e Rafael conversaram longamente sobre trabalho, família e sonhos para o futuro, desenvolvendo uma amizade genuína baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por Bianca. Durante toda a festa, Valentina circulava entre os convidados contando orgulhosamente que agora tinha uma mamãe de verdade,
mostrando o anel de noivado de Bianca para qualquer pessoa que demonstrasse interesse, e fazendo planos em voz alta sobre todas as coisas divertidas que fariam juntas, como família completa. A lua de mel foi planejada como uma viagem em família para um resort à beira-mar, uma decisão consciente de Rafael e Bianca de incluir Valentina nesse momento especial de suas vidas, reconhecendo que ela era parte fundamental da união que estavam celebrando. A menina ficou absolutamente encantada com a praia, construindo castelos de areia com seus pais, aprendendo a nadar com a ajuda paciente de Bianca e criando memórias familiares que carregaria para sempre em seu coração. Durante as noites, depois que Valentina adormecia no quarto conectado ao deles, Rafael e Bianca finalmente tinham momentos íntimos para conversar sobre seus sonhos, planos para o futuro e a gratidão imensa que sentiam por terem encontrado um amor tão verdadeiro e completo. Não consigo acreditar que quase perdemos tudo por causa de mal-entendidos bobos, comentou Bianca uma noite, aninhada nos braços do marido, enquanto ouviam o som das ondas do mar. O importante é que superamos tudo e agora estamos aqui, construindo uma família baseada no amor verdadeiro, respondeu Rafael, beijando suavemente a testa dela. 6 meses após o casamento, a vida da família Aguiar havia se estabelecido numa rotina perfeita de felicidade doméstica, com Bianca assumindo completamente seu papel de mãe de Valentina e esposa de Rafael, enquanto continuava trabalhando como professora, porque amava sua profissão e não queria abrir mão da realização pessoal que o ensino proporcionava. A casa estava sempre cheia de risos, conversas animadas durante os jantares e pequenos momentos de carinho que construíam dia após dia uma base sólida para uma família verdadeiramente unida. Valentina havia se adaptado perfeitamente à nova dinâmica familiar, chamando Bianca de mamãe com naturalidade absoluta, contando para todos na escola que agora tinha uma família completa, e demonstrando uma segurança emocional que refletia o ambiente de amor incondicional em que estava sendo criada. Dona Cleide comentava frequentemente como a casa estava transformada, como Rafael parecia anos mais jovem, e como Valentina havia florescido ainda mais com a presença constante de uma figura materna amorosa. Uma manhã especial de domingo, enquanto tomavam café da manhã juntos no jardim onde haviam se casado, Bianca anunciou uma novidade que fez a alegria da família ficar ainda mais completa. Rafael, Valentina, tenho algo muito especial para contar para vocês, disse ela, com um sorriso misterioso que imediatamente despertou a curiosidade de ambos. Vamos ter um bebê. Valentina vai ser irmã mais velha. A reação foi explosiva. Rafael ficou sem palavras por alguns segundos antes de pegar Bianca no colo e rodá-la pelo jardim, enquanto Valentina gritava de felicidade e já fazia planos sobre como seria a melhor irmã mais velha do mundo inteiro. Mamãe, o bebê vai nascer aqui em casa? Posso ajudar a cuidar? Vou ensinar tudo o que sei para ele, disse a menina, abraçando a barriga ainda pequena de Bianca com ternura maternal precoce. Dona Cleide, que havia escutado a comoção do jardim, apareceu correndo da cozinha e chorou de emoção ao saber que seria avó novamente, agradecendo em suas orações por ver sua família crescer de forma tão abençoada. Naquele momento perfeito, sentados no jardim ensolarado onde tudo havia começado, cercados pelo amor incondicional que haviam construído juntos, Rafael olhou para sua esposa grávida, para sua filha radiante e para sua mãe emocionada e soube que havia encontrado a felicidade completa que nem sabia que estava procurando. Bianca, observando o homem que amava e a menina que havia se tornado sua filha do coração, sentiu uma gratidão profunda por ter tido coragem de superar suas inseguranças e lutar pelo amor verdadeiro. Valentina, agora com 6 anos e meio, abraçou seus pais com força e disse: "Agora nossa família está completinha e vamos ser felizes para sempre, igual nos filmes." E enquanto o sol brilhava sobre aquela família unida pelo amor mais puro e verdadeiro, todos souberam que algumas histórias realmente terminam com um final feliz, especialmente quando são construídas sobre bases sólidas de carinho, compreensão e a determinação de sempre lutarem uns pelos outros, não importando quais obstáculos a vida pudesse apresentar no caminho. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Rafael encontrou em Bianca
Não apenas uma esposa, mas uma mãe dedicada para Valentina e uma companheira que trouxe luz de volta para sua vida. Bianca descobriu que o amor não conhece barreiras sociais e que quando o coração escolhe, nada mais importa além da sinceridade dos sentimentos. Valentina, nossa pequena Cupido, nos mostrou que às vezes as crianças enxergam com mais clareza que os adultos, sabendo exatamente o que precisam para serem felizes. E Dona Cleide nos ensinou que uma família verdadeira se constrói com carinho, paciência e sabedoria. Esta história nos lembra que todos merecemos uma segunda chance na vida, que o amor pode florescer nos momentos mais inesperados, e que uma família não se define apenas por laços de sangue, mas pelos laços do coração, que escolhemos cultivar todos os dias. Espero que tenham se emocionado tanto quanto eu ao contar essa linda jornada. Deixem nos comentários qual foi o momento que mais tocou o coração de vocês. E não se esqueçam de curtir este vídeo se ele aqueceu o peito de vocês hoje. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Compartilhe com quem você ama. E que Deus abençoe a família de cada um de vocês com muito amor e felicidade. Até a próxima história. Fiquem com Deus.